tarde a todos e a todas, bem-vindos na nossa Masterclass sobre fluxo da modelagem BIM em unidades localizadas, com Orlando de Conte Zanelato. Meu nome é Renata Martim, eu sou arquiteta urbanista e sou gerente de relações institucionais aqui da Zigurate. Para quem ainda não conhece a Zigurate, nós somos uma instituição de ensino online com mais de 20 anos de experiência no mercado, que oferece masters e cursos de aperfeiçoamento nos campos de arquitetura, engenharia e inovação. A Zigurate está localizada aqui em Barcelona, mas a gente tem uma comunidade global formada por mais de 20 mil pessoas de 120 nacionalidades diferentes. Essa Masterclass é um oferecimento do nosso curso de aperfeiçoamento em BIM para saneamento, por isso eu vou chamar para explicar um pouquinho para vocês o meu companheiro Eduardo Pinheiro de Admissões. Edu, bem-vindo. Obrigado a todos, obrigado, Renata. Então, para todos vocês aí que estão participando da Masterclass, nesse curso nós vamos abordar 6 temáticas importantes, que seria na parte de saneamento, desde o gerenciamento de informações da estrutura de saneamento, passando pela captura de realidade da infraestrutura, a parte de modelagem de saneamento e de abastecimento de água e esgoto, assim como o planejamento, tanto em 4D como 5D, operação, manutenção e a implementação do BIM das estruturas de saneamento. Tá? Esse é um curso de curta duração, de 4 meses, com início agora no dia 28 de outubro. As aulas são 100% online, síncronas, com aulas ao vivo durante a semana. E caso vocês tenham algum interesse, ou seja, em saber mais informações sobre este curso, é só escanear o QR Code que aparece aí para vocês e teremos o maior prazer em atendê-los. Uma boa tarde, boa aula para todo mundo. Com vocês aí, Renata e Orlando. Obrigada, Edu. Daqui a pouco eu vou deixar o link aqui no chat para quem quiser pedir mais informações. Mas agora a gente vai passar para a Masterclass. Hoje quem vai falar com a gente é o Orlando de Conte Zanelato. O Orlando, ele é engenheiro civil e ele é CEO da OCZ Engenharia. E ele vai falar sobre o tema porque ele é um especialista em BIM Management para infraestruturas, engenharia e GIS, aqui pela Zigurate, e também um experto em saneamento. Orlando, com você, bem-vindo. Tranquilo. Então, oi, prazer, meu nome é Orlando. Eu vou falar aqui um pouco sobre a parte de fluxo BIM, aí dentro dos processos de desenvolvimento de unidades localizadas. O objetivo dessa aula é mostrar como a importância dos dados transitarem entre softwares sem haver perda da informação, com que essas informações elas sempre sejam concisas e elas trabalhem de maneira conjuntas, né, entre vários softwares, mostrando a interoperabilidade e mostrando também aí essa parte de fluxo BIM de softwares. Então, qual que é aqui o nosso principal objetivo? É mostrar a importância dos dados modelados desde o início do projeto. Então, toda vez que a gente vai criar um modelo BIM, desde o primeiro passo que a gente vai fazer na parte de estudo de viabilidade, parte de topografia, geotecnia, todos esses projetos, eles agregam informação desde o início do nosso projeto. Então, a gente vai mostrar como que a importância desse fluxo de informação contínua, onde a gente não perca essa informação dentro de um projeto. Esse projeto que a gente vai estar trabalhando aqui, que eu trabalhei, ele é um projeto de um macromedidor, de um reservatório de água, que sai da tratamento de água e vai até um reservatório. E dentro desse processo a gente teve ali as primeiras exigências que já vieram dentro da licitação. Dentro da licitação, o que eles exigiram? Que a gente precisava ter um BEP, que o BEP é o Plano de Execução BIM, que é onde a gente vai pegar e especificar tudo que a gente precisa desenvolver no decorrer do nosso projeto.
Depois disso daí, eles ainda especificaram os softwares específicos da Autodesk. E, na minha opinião, e de muitas outras pessoas, a gente não pode especificar softwares nem empresas específicas. Então, principalmente o BIM é um conceito de trabalhar abertamente e que essa informação consiga ser trabalhada de diversos softwares e não precisa ser só de uma empresa específica. Então, a gente pode trabalhar. Então, mais especificamente esse projeto, a gente vai mostrar alguns softwares específicos da Autodesk, mas que esse fluxo de informação é aplicado para todos os tipos de empresas aí que a gente tem. Até mesmo ali dentro dos nossos modelos eu vou dar uma explicação também mais específica. A parte de modelo 3D e 4D, o 3D seria o modelo 3D da estrutura, e o 4D é quando a gente vai para a parte do planejamento. Então a gente agrega junto com o modelo 3D o planejamento o planejamento junto com a modelagem. O projeto de as-built, então também a gente vai pegar e vai mostrar aqui a parte depois do projeto construído, a gente vai ter essa parte de execução e seguir todos os dados do caderno BIM que a concessionária dispôs. O caderno BIM, ele também é um conceito que não é todas as empresas que têm, não é todos os lugares que têm. As licitações agora elas estão criando experiências através desses modelos e através dessas experiências eles estão começando a montar e às vezes até mesmo reorganizar os projetos, os dados que eles têm. Então, até mesmo esse caderno BIM, durante o nosso desenvolvimento, ele foi alterado algumas vezes devido a umas conversas que a gente teve, porque a gente é o segundo projeto que entrou de licitação BIM para fazer com essa empresa. Então, aqui, o que a gente teve que fazer na primeira parte? Quando a gente foi fazer o desenvolvimento do BEP, a gente montou uma apresentação dos projetos. Mostrou os usos do BIM que a gente ia utilizar nesse projeto, as funções e responsabilidades das pessoas que iriam trabalhar com esse projeto. A gente colocou as especificações da concessionária, que ela colocou dentro da licitação, como que a gente ia fazer a parte dos entregáveis, a parte de fluxo que ia funcionar na parte de informação, a parte do CDE, que é o Centro Comum de Dados, a codificação específica para a parte de manutenção e gerenciamento do ativo, e os requisitos de informações mínimos que a gente precisaria atender. Então, a primeira parte dos usos do BIM que a gente teve, a gente pegou e falou aqui sobre a parte de projeto autoral, a compatibilização e coordenação 3D, extração de quantitativos, planejamento de obras e o modelo como construído, que seria as build. Então, a gente vai atender a todos esses pontos aí no decorrer do projeto. As funções e responsabilidades, não vou entrar muito a fundo nisso daí, mas só para colocar aqui que a gente especificou o gerente de engenharia, contrato, coordenador, fiscalização e coordenador BIM. E você pode ver que muitas dessas informações aqui, elas acabam sendo muito similares umas às outras, só com umas diferenças mais específicas. Na parte da licitação, o que foi colocado como os itens que a gente teria que atender? A parte de nomenclatura e codificação específica da empresa para eles pegarem e terem a parte dos tags e também conseguir pegar essa parte de informação na parte de manutenção e gestão de ativo, o LOD necessário para atingir para cada função, para cada estágio de projeto. O nosso projeto é um projeto executivo e as build. Então, a gente tem um LOD diferente para essas duas situações. E os softwares que a gente precisava fazer, mexer dentro do nosso processo. Nos entregáveis, o que a gente vai precisar entregar
modelos autorais, um modelo federado, um modelo BIM as built, folhas gráficas, só que elas não vão ser mais físicas, os envios vão ser 100% digitais, modelo das condições existentes, quantitativo de material e relatório de informações aí do nosso projeto. Aqui a gente tem explicando como que é a parte do fluxo de informação, de como ele entra e como ele vai ter que sair no final do projeto. Então, a gente começa aqui com a parte do cliente. Deixa eu só fazer uma coisa aqui. A gente começa aqui com a parte do cliente, entregando para a gente o caderno BIM, com as informações necessárias que a gente precisa montar. Com isso, a gente vem aqui com a parte da elaboração do BEP, que sai o primeiro documento do nosso projeto. Depois disso daí, a gente vai fazer umas verificações se tem as famílias, não, se precisa fazer desenvolvimento próprio. A gente vai pegar e vai elaborar a parte de cálculo, e a partir disso a gente vem aqui e elabora o primeiro projeto. Na parte que a gente elabora o projeto 3D, a primeira coisa que a gente fez, a gente valida o projeto através do modelo federado e dos projetos, e gera a revisão antes da parte da documentação e gerar uma parte de documentos específicos. Por quê? Porque quando a gente tem um modelo 3D, é muito mais fácil da gente conseguir visualizar e pessoas que não têm capacidade técnica conseguem entender um desenho com capacidade técnica. Então isso facilita e a gente consegue antecipar muitos problemas que a gente tem quando a gente chega com um projeto em 2D na obra, que é a parte de compatibilização. A gente consegue compatibilizar dois projetos dentro do modelo federado e da parte de coordenação. A gente consegue verificar, putz, ficou muito perto essa parte da tubulação da caixa, perto do reservatório, quero fazer essas alterações. Então a gente consegue visualizar e gerar alterações, mudanças no projeto antes da parte de documentação, que todo mundo sabe que a parte de documentação é uma parte muito trabalhosa, gera muito trabalho e revisões. Então, no momento que a gente consegue pegar e verificar e cuidar do modelo 3D antecipadamente, o custo gerado depois para a obra e para quem está gerindo o projeto reduz significativamente. Após a parte da documentação, a gente manda para o cliente de novo, eles fazem análise técnica e daí a gente consegue pegar e ver se vai voltar a revisão ou não, né? Depois a gente vai elaborar o cronograma depois do projeto executado e com o cronograma a gente vai pegar e vincular junto com o modelo 3D e gerar o modelo 4D. E com isso a gente faz a finalização do nosso projeto. A parte da gente pegar e fazer toda essa parte de estrutura e trazer essas informações de maneira que ela não se perca durante o nosso projeto como um todo, é a utilização de um CDE, que é um Centro Comum de Dados. O Centro Comum de Dados, ele trabalha, ele é como se fosse um Google Drive específico para o BIM, onde ele vai ter todas as partes você vai estruturar as pastas, você consegue fazer análise de projetos e controle de qualidade dentro do próprio software. Então, você não precisa de softwares específicos e se o cliente não tem conhecimento técnico para poder mexer em uma ferramenta, também pode mexer só com essa parte de gestão de arquivos pelo um centro comum de dados, o CDE, né? Então, também é um outro ponto. Essa daqui é a parte da codificação, que a gente colocou ali também no BEP, que é o que a gente precisava atender. Então, ela é baseada na Building Smart, que é um órgão regulamentador aí, mundial. Então, aqui explicando como que funcionaria a parte de definição e etc. E aqui são alguns requisitos de informações, trabalhando com a questão do LOD. Então, aqui é para a parte de arquitetura, aqui é a parte hidráulica, hidromecânica, estrutura, e teve outros itens também, mas só para mostrar aqui quais são os atendimentos mínimos que a gente precisava para cada uma delas, né? E aqui a gente vai começar a falar um pouco mais de como funciona o fluxo BIM
começando a partir da parte da topografia, tá? Então, a gente vai pegar aqui e eu vou mostrar para vocês aqui com o nosso projeto topográfico. Então, o que que a gente vai receber? A gente recebe essa parte de topografia e vem aqui que pode ser uma análise de dados por topografia por pontos, ou pode ser uma nuvem de pontos, ou pode ser outros dados topográficos. Esses dados topográficos aqui, nesse ponto, a gente recebeu alguns desenhos e a gente recebeu alguns pontos aqui que eles estão em coordenadas UTMs. Porém, esses dados aqui, eles estão em coordenadas, mas eles não estão georreferenciados. Dentro do nosso projeto, quando a gente vai começar a fazer o georreferenciamento, dentro do Civil 3D, a gente tem aqui dentro da opção Settings, e os dados dos settings, a gente consegue definir aqui as coordenadas. Então, nesse ponto aqui, a gente vai fazer a parte do georreferenciamento. Dentro aqui da categoria, a gente vai classificar, que a gente quer pegar a classificação CIRGAS, e vamos trabalhar. Essa daqui é um CIRGAS 23S. Então, nisso daqui, é a primeira parte onde eu vou estar definindo a parte de coordenadas do nosso projeto. Quando eu faço essa parte de coordenadas, o que que acontece? Aqui, só, espera um pouquinho que atrapalhou aqui a parte de mexer. A gente consegue mexer aqui na parte do geolocation. E a gente vai atualizar aqui a parte do mapa. E com isso daqui a gente consegue pegar e ver aqui que a localização dele já pega conforme a parte real aqui do nosso mapa. Então a gente consegue localizar essa estrutura e trazer ele para uma parte real. A gente consegue validar que ele está batendo e está dentro da coordenada correta. Quando a gente faz isso daqui, a gente vai vir aqui, depois só fazer o mapa off. E a gente vai começar a trabalhar aqui com a parte do nosso de tratamento de dados. Então, aqui dentro do Civil, a gente recebe as informações de muitos itens. Nesse caso aqui, a gente recebeu informações de tubulação, a gente recebeu informações sobre outros pontos aqui do nosso projeto, que geram, quando a gente vai pegar e vai criar aqui uma surface, a gente tem um problema, que é aqui mostrando um hide objects. Aqui a gente vai ter a nossa surface. Dentro da nossa surface, quando a gente cria essa surface, ela tem algumas questões de tubulações e estruturas existentes que ela vai estar fora do nosso ponto real. Então a gente consegue ver aqui que tem alguns pontos que vão estar mais baixo do que a nosso sólido real. Então a gente precisa ter esse cuidado de fazer uma análise dos dados, porque nem tudo que a gente recebe ela foi entregue conforme os dados que a gente quer. Então a gente precisa vir aqui e cuidar desses dados. Após fazer os cuidados desses dados, a gente chega e tem uma estrutura de dados que a gente consegue pegar e ter ele muito mais limpo aqui dentro do nosso projeto. Então, isso. Então aqui eu consigo ver a nossa estrutura, ela após a tratativa. Então aqui a gente pegou e alinhou aqui a parte do talude, que a gente tem aqui tinha um taludezinho, a gente tirou os pontos que estavam mais para cima, mais para baixo do solo, a gente estruturou ele
para representar melhor o dado da maneira que a gente queria representar. Então, a gente tirou os pontos que não tinham relevâncias ou que eles estavam gerando deformidades dentro da nossa superfície. Após ser feito isso daqui, a gente tem que pegar e trazer esse dado para dentro do Revit ou o software que a gente vai estar trabalhando aí com essas informações do nosso terreno. E trazer essa informação sem perder já o referenciamento que a gente tem aqui. Então, o que, que a gente vai fazer aqui? A superfície, nesse caso do Revit, ele não consegue ler a superfície como um item de superfície. Então, a gente tem que vir aqui dentro do Home, do C aqui do Civil, e a gente vai exportar ele para dentro do CAD. Então, a gente vai trabalhar aqui para fazer ele transformar esse desenho do Civil 3D para um desenho CAD, onde a gente vai explodir essa superfície e vai trazer ele dentro de um desenho aqui normal. Pode ser também dentro de outros softwares, até mesmo dentro da MicroStation, para a gente trabalhar com os desenhos da Bentley, que são os desenhos aí que a gente vai ter trabalhando dentro do curso aí de saneamento da Ziggurat. Então, aqui a gente vai gerar aqui a parte de dados, vai tratar aqui, vai pegar o que, que a gente quer exportar, vai deixar aqui só o desenho e vai exportar o dado. Na hora que a gente faz a exportação do dado, a gente vai receber aqui um outro desenho e esse desenho vai estar explodido. Então, isso daqui vai gerar faces do nosso desenho. Tem que lembrar que quando a gente vai pegar e vai gerar um desenho, exportar desse daqui para esse daqui, a gente tem que fazer uma outra tratativa. Se a gente deixar os pontos dentro do nosso desenho, na hora que a gente for exportar, ou até mesmo trazer para dentro do nosso arquivo de modelo autoral, qual que é o nosso maior problema? Ele vai identificar esses pontos aqui, vai gerar distorção dentro do nosso desenho. Então, a gente vai deixar só a triangulação, porque quando ele for gerar a topografia dentro do modelo autoral, ele vai pegar mesmo os vértices do que a gente vai estar trabalhando aqui. Então, mostrar aqui para dentro do Revit, a gente vai trazer ele aqui para dentro e a gente vai fazer a gente vai exportar esse dado aqui para dentro do Revit, tá? Quando a gente traz aqui dentro do modelo autoral, a gente vai pegar esse desenho e esse desenho aqui, a gente vai estar sem os dados específicos. Quando a gente trouxer aqui para dentro, a gente pode clicar aqui e aqui ele já está na instância, né? Mas eu posso pegar aqui dentro do Revit e pedir na parte de gerenciar, na parte de coordenadas, e adquirir coordenadas de um projeto. Então, quando eu trago o desenho do CAD para dentro do Revit, eu consigo vir através dessa parte de adquirir coordenadas e eu puxo a coordenada do projeto de maneira automática, aqui para dentro do projeto. Então a gente já consegue ter essa parte de coordenadas e quando a gente vem aqui ver aqui dentro do projeto, a gente já consegue ver que essa parte de localização, ele já vem aqui com o sistema de coordenadas que a gente adaptou lá dentro do Civil. Então a informação ela não é perdida, ela é interoperável e ela sempre tem que ser mantida dentro do nosso projeto. Então, esse é um ponto muito importante para quando a gente vai trazer os dados aqui para dentro, tá? Então,
Então, esses são os processos que a gente vai fazer. Então, a gente vem aqui, vai georreferenciar o modelo no sistema Sirgas, a gente vai fazer a tratativa de dados e depois exportar para o Revit. Depois a gente vai fazer a construção dos modelos autorais. Então, a gente vai criar um modelo específico para terreno, um modelo específico para hidromecânico, um modelo específico para estrutural, um modelo específico de drenagem, outro de elétrico, existente e arquitetônico. Então, esses são os modelos autorais que a gente vai desenvolver dentro do nosso projeto. Aqui dentro do nosso projeto, a gente tem algumas questões que são importantes. A gente vai trabalhar com coordenadas compartilhadas e a gente precisa fazer extração e exportação de dados. Quando a gente vai fazer o dado e vai criar modelos, a gente pode ir compartilhando, adquirindo e publicando aqui os nossos projetos. E quando a gente vai publicando e adquirindo, a gente sempre vai trazendo essas informações para projetos subsequentes, né? E aqui, quando a gente vai trabalhar agora especificamente com o modelo do macro medidor e fazer o projeto hidromecânico e esses outros itens, a gente precisa ter a parte dos dados que a gente consiga fazer a exportação. Então, no momento que eu clico aqui, eu tenho um dado aqui que é um macro medidor, só que essa informação eu preciso que ele saia de dentro do modelo e vá dar continuidade nos pontos sequenciais aí do nosso projeto, que ele esteja presente. Dentro do Revit, a gente tem uma questão. A gente só consegue dar sequência nos dados se eles estão compartilhados. Então, para esse projeto em específico, a gente criou aqui uma descrição específico da empresa que está desenvolvendo esse projeto, e a gente aplicou algumas informações específicas, e esses dados aqui, depois, eles sempre vão conseguir ser extraídos posterior. Eles são feitos através de parâmetros compartilhados. Então, aqui a gente consegue ver, e a gente consegue ver aqui quais são os dados que a gente consegue fazer essa parte de compartilhamento de informação aí futura, né? E depois a gente, de feito ali a parte do modelo, que a gente cria e tem todas as informações, a gente vai exportar para o Navisworks. Então a gente vai sair ali da parte do modelo autoral, que pode ser feito em qualquer ferramenta, software BIM, que consiga fazer essa exportação. Pode ser exportação especificamente para o Navisworks, também pode ser feita via IFC, que depois ele é aceito em softwares, é, eles são aceitos em softwares compatíveis com o OpenBIM, e eles vão receber essa informação e vão fazer a leitura da mesma forma lá. Então, a gente consegue pegar e fazer essa parte de exportação de informação. Então, nesse ponto, a primeira coisa que a gente tem que fazer, a gente vai ter que criar uma vista específica de exportação, tanto para o Navis quanto para o IFC. É bom fazer isso porque a gente consegue pegar e criar uma exportação somente elementos visíveis na vista. Então, às vezes a gente pega e cria a gente faz algumas coisas diferentes no projeto para atender uma necessidade específica que às vezes a gente não quer que seja exportado para outras informações futuras. Ela só serviu para atender aquele ponto específico. Então, a gente oculta os elementos e só vai fazer a exportação do que a gente quer. Então, isso aqui é muito importante, criar uma vista específica para você poder trabalhar somente com a exportação. É importante exportar em coordenadas e separar as propriedades que você criou para você conseguir agrupar e facilitar a parte de extração de dados posterior. Então, nesse caso aqui, os itens que eu vejo mais importante
é sempre estar em coordenadas compartilhadas, fazer a exportação da vista atual e separar as propriedades específicas dentro do Navisworks. Então, aqui, voltando para o Revit, quando a gente vem aqui, a gente vem em arquivo, vem em exportar, a gente desce aqui um pouquinho, tem a opção do Navis, e na hora de opção, a gente vem aqui em Navisworks e Settings, e abre aqui, a gente tem todas essas propriedades que a gente pode trabalhar aqui para fazer a exportação. Então, eu vou definir aqui quais são as propriedades, vou dar um OK, eu vou dar um salvar, ele vai gerar um arquivo. Mesma coisa, eu acho que é válido aqui mostrar, para o IFC funciona da mesma forma, a gente consegue criar aqui a parte do IFC. Dentro da parte de modificar, a gente consegue criar mapeamentos e informações específicas aqui do que a gente quer exportar ou não exportar. E aqui a gente também tem a mesma opção, exportar somente elementos na vista. Então a gente consegue definir aqui, gerar alguns filtros de informações que a gente quer extrair e não quer extrair. Porque também todo projeto que você gera com informações demais, você sobrecarrega o sistema como um todo. Então também gera custo, porque você precisa ter mais armazenamento, você precisa ter mais espaço de memória no teu computador. Então começa a mexer com hardwares e atrapalha o desenvolvimento do projeto. Então isso daí é uma questão de você estruturar o projeto pensando também não só num projeto ele ter todas as informações, mas ele sempre ter as informações necessárias para o desenvolvimento dele. Que isso também é um ponto muito importante. Até para esse projeto, a gente tinha um limitante que cada modelo só poderia ter 125 megas máximo. Então a gente teria que trabalhar com uma limitação de espaço de trabalho. Daí, com isso daqui, tá? A gente vai fazer a parte da exportação. E a gente vai trabalhar agora dentro do Navisworks. Dentro do Navis, o que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que pegar toda essa parte dos modelos, a gente vai ter que trazer para dentro deles, de forma separadas em NWC. A gente vai criar sets de propriedades do que a gente quer pegar e montar de modelo. A gente vai trazer o cronograma montado externamente pelo MS Project, que também foi uma demanda ali da licitação, que precisava ser feito no MS Project e depois trazer. E depois a gente vai criar a vista 4D. Então aqui a gente vem, a gente trouxe os modelos aqui já para dentro do nosso projeto, através aqui de incorporar. Então a gente vem aqui, pede para trazer. Quando a gente traz, a gente vai ter aqui todos os modelos separados e com as informações que a gente precisava. Com isso daqui, a gente já consegue ver, né? E vamos fazer uma verificação aqui, pegar essa curva aqui. Vou clicar nela e aqui eu consigo ver dentro do nosso projeto, ele separou por categoria de objeto. Eu poderia ter solicitado para ser feito de uma maneira diferente. Só que eu prefiro que não separe por níveis. Nesse caso aqui, como é tudo projetado abaixo do solo, nesse projeto, ele não teria níveis de referência. Quando você trabalha com estruturas de edifícios, ou se não, a construção ali de um decantador, de uma câmara de contato, de um tratamento preliminar, um tratamento aeróbico, anaeróbico, aí já começa a mudar um pouco o cenário. Mas nesse caso em específico, eu gosto de trabalhar com parte de categorias.
E aqui a gente consegue ver que dentro das nossas propriedades a gente não vai conseguir, no momento que eu cliquei, eu não estou achando aqui essas propriedades, dados que a gente queria, que estava dentro do nosso aba custom. Porém, essa informação é como a família é estruturada dentro do projeto. E nesse caso aqui, a gente é pela categoria da família. Então, a gente tem que voltar até esse item aqui. E daí, quando a gente clica em Custom, a gente consegue ver o código, dimensão, item, todos os pontos que a gente trouxe lá dentro do Revit, que ele já trouxe com todos os dados, né? Então, a gente não tem essa perca de dados no desenvolver do projeto. Depois que a gente faz aqui essa parte de verificação, se todos os dados realmente estão dentro do projeto, a gente vai criar sets, que são agrupamentos de informações para a gente conseguir vincular no cronograma. Então, o que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou criar sets específicos. Então, como que eu crio? Eu seleciono algumas peças, alguns itens, e venho aqui e tenho a opção de Save Section. Quando tem esse Save Section, eu vou criar aqui especificamente os sets em pastas e agrupamentos, tá? Nesse caso aqui, o que a gente fez? A gente separou conforme a estrutura analítica de projeto do que a gente ia fazer desenvolvimento do planejamento. Então, a gente teve a primeira faixa de civil, a gente teve o assentamento da rede, a finalização da parte civil, o desenvolvimento do bombeamento interno, o assentamento de PVs e finalização com as instalações elétricas. Beleza? É assim que a gente pegou e criou os agrupamentos. A gente tem aqui a timeline. Timeline, quando a gente abre ela, a gente traz aqui para dentro do nosso projeto e a gente vai trazer o dado através de um project que a gente tem aqui de nossos dados. Então, da nossa estrutura analítica de projeto e com cronograma já especificado. Então, aqui a gente vem em Add, vem aqui em Microsoft Project, pede para trazer o arquivo e a gente vai trazer o dado. Para você fazer esse vínculo, nesse meu computador aqui eu não tenho MS Project, então ele está dando um erro. Você só consegue fazer se você tem o Project instalado dentro do teu próprio computador. Então, eu trouxe esse dado aqui dentro do projeto e depois eu separei aqui a estrutura analítica e a gente separou essa estrutura analítica. A gente separou ela e colocou o planejamento, data de início, data de fim e definiu aqui a estrutura dele. Depois que a gente fez isso daqui, a gente vinculou os sets criados dentro do nosso projeto para cada uma dessas funções. Então, aquele agrupamento agora foi vinculado com o cronograma. E a gente aqui colocou qual que é o tipo de execução que a gente vai ter dentro desse projeto. Então, a gente tem a construção, demolição e temporário, que vai ficar e depois ele vai ser retirado. Então, a gente deixou tudo como construção aqui, que é o nosso processo construtivo. A gente não tem nenhuma demolição e nem nada temporário. E a gente vem aqui depois em Simulate e a gente faz uma verificação do nosso projeto, dando um play, a parte da nossa execução de obra. Então aqui a gente consegue ver, consegue ir mexendo durante a visualização aqui, né, do nosso projeto. A gente consegue ir vendo. E aqui a gente tem a execução de obra do nosso projeto. E essa execução de obra aí, a gente tem a parte de todo o estudo, né, de
todas as informações e a gente consegue fazer também as verificações aqui de incompatibilidade de projeto, tanto com uma análise visual, também com a análise de Clash Detective, que ele nesse projeto aqui não foi feito, mas com uma análise visual, isso daqui foi deixado até para exemplo, a gente consegue verificar que a caixa está na mesma posição das tubulações que estão passando. Então, a gente consegue fazer uma verificação antecipada, que muitas vezes em projeto, quando no 2D, fora da metodologia BIM, esse projeto de drenagem e esse projeto de elétrica, eles eram feitos separados e muitas vezes não tinha essa compatibilização visual tão grande como tem aqui dentro da metodologia BIM. Então aqui a gente consegue verificar e fazer esse controle também de qualidade de projeto, tá? Então aqui voltando à parte do modelo e seria isso que teria para mostrar aí, que é como fazer com que a informação dentro da modelagem, desde a da parte de análise de projeto, topografia e outros dados, especificado até mesmo em BEP, eles são mantidos e eles nunca são perdidos ao decorrer do projeto. Então, validando aqui que trabalhar de forma interoperável é um dos principais fatores que faz o BIM ser a ferramenta tão poderosa e tão valiosa que ela é hoje. Então, eu agradeço aí a presença aí de todos. Renata, a gente vai abrir agora espaço para pergunta, né? Vamos sim. A gente até tem uma pergunta aqui. Quais formatos dos arquivos são mais recomendados para facilitar o intercâmbio de informações em ambientes BIM? O que é mais recomendado trabalhar no no dia a dia são os formatos IFCs, né? Que são os formatos Open BIMs. A gente tem formatos fechados que são nativos, que seria o RVT, seria o DNG, seria outros formatos que eles conversam bem entre os próprios softwares, a própria empresa. E às vezes até entre as empresas elas não funcionam muito bem. Mas o IFC, ele é um arquivo que ele é aberto, que ele vai ser passível de leitura em qualquer software, em qualquer software até novo. Então, assim, diferente de, de- da Autodesk e Bentley, por exemplo, que eles têm ali a parte fechada deles, né? Que as informações para criação de plugin, criação de informação é mais feita pela equipe deles. O IFC ele é aberto a qualquer tipo de software, sendo novo ou antigo no mercado. Claro, você mencionou que algumas empresas não têm os softwares. Você acha que, claro, quais barreiras tecnológicas mais a gente tem nas empresas, ou se é falta de treinamento, você acha que o que dificulta essa interoperabilidade no projeto? Assim, trabalhando com as empresas, o que falta no mercado? Você identificou alguma coisa? Assim, eu acho que a maior dificuldade que eu vi na parte de interoperabilidade é gestão de responsabilidade. Então, assim, quem é responsável para fazer tal mudança? Como ele é interoperável, eu consigo ter acesso, eu consigo ter abertura do arquivo e consigo gerar mudanças em alguns arquivos. De quem que é a responsabilidade de fazer essa alteração? Então, isso
isso é um dos pontos. O outro ponto é como fazer para que a minha informação seja passada para frente e até que ponto que eu tenho que atingir essa informação. São dois pontos que um deles é no início do projeto, que é na definição do projeto, porque depois que você tem definido são essas informações que você precisa, e lá na frente do projeto ele pede uma alteração, é como se você estivesse construindo em obra. Então, essa alteração vai mudar todo o fluxo de projeto, vai mudar todo o fluxo de informação. Então, muitas definições ainda são feitas muito posterior, então essa informação também é perdida. E muitas vezes também os softwares não extraem todas as informações que a gente precisa. Então, são esses 3 pontos aí que eu vejo principais. Perfeito. E você que também tem experiência com infraestruturas, que fez o Master de BIM para infraestruturas, qual que é a diferença desse cruzamento de softwares, nesse fluxo de projeto, num projeto de saneamento e de um de infraestruturas? É muito diferente? É mais complicado? Tem mais, não sei, pontos a prestar atenção? Eu acho que assim, todos os trabalhos que a gente faz dentro do BIM, ele tem a sua certa dificuldade e facilidade. Então, eu acho que ainda é um passo que a gente está desenvolvendo, está em desenvolvimento. Então, a gente ainda encontra muitas dificuldades e a gente exige muita necessidade de criação de plugins. Então, dentro do nosso desenvolvimento, para que a gente consiga fazer a extração da forma que a gente quer, a gente tem que ainda trabalhar com parte de plugins para a gente conseguir atingir o nosso objetivo. Então, com um fluxo de maior disciplinas, é mais complexo essa matriz de responsabilidade e matriz gerencial também de informação. Então, ele cada vez aumenta e dificulta conforme o aumento de disciplinas, né? Com certeza. Temos uma outra pergunta aqui no chat. Como podemos garantir a precisão dos dados de campo ao integrá-los no fluxo de modelagem BIM para unidades localizadas? Aí eu acho que dependeria em duas funções, né? Uma é o dado em campo pré e o pós, né? Que é para modelagem das build. Então, o pré, a gente consegue ter essa validação de dados utilizando a parte de mapeamento via drone, via é, laser scan também em algumas situações, para a gente poder fazer uma análise mais precisa e mais concisa ali dos dados, né? E o posterior seria mais uma análise de laser scan também. Então, isso daí também são alguns pontos que a gente não utilizaria daí a parte do drone, porque o drone é mais durante a execução e durante esse processo aí no meio, né? Então, eu acho que seria esses 2 pontos principais. Entendi. E como você acha que vai ser daqui a uns anos? Como você imagina o futuro? Como você vê que o mercado está respondendo a essas novas demandas, a essa nova forma de trabalhar? Qual a sua opinião sobre isso? Eu vejo assim que o mercado hoje ele está se desenvolvendo e está estruturando aí para a gente conseguir chegar nesse ponto de trabalhar com diversos softwares, trabalhar com diversas informações e trabalhar com essas informações de maneiras concisas, né? Então, eu vejo que hoje a gente já começa através do decreto que a gente teve em 2018, a gente conseguiu ver um desenvolvimento e um crescimento por parte tanto das empresas quanto da parte de concessionárias
para a gente colocar, impor isso dentro dos projetos. E hoje a gente está num processo de entendimento. Então, esse projeto que a gente fez, a gente trabalhou muito com parceria da empresa que estava fazendo a licitação. E a gente trabalhou para a gente poder definir algumas metodologias, fluxos e outros pontos que eles entendiam. Então, foi muito uma troca de informação. Então, eu imagino assim que num período de 4 a 8 anos, assim, a gente já consiga ver estruturado numa licitação de maneira clara e concisa tudo que você precisa fazer. E eu acho que vai ter profissionais que vão estar cuidando, que vão também poder orientar quem está começando essa parte. Então, eu acho que num período ali entre 4 a 8 anos, a gente já vai ter uma mudança bem drástica no mercado e a gente vai conseguir trazer essa a parte de informação e dados aí, tanto na parte de projeto e em 4 8 anos a gente já vai estar vendo isso daí dentro de é, operação e até mesmo em manutenção de ativos. Maravilha. Não temos mais perguntas. Não sei se você quer deixar algum recado, alguma mensagem para quem ficou com a gente até agora. Eu queria agradecer aí a todos que entraram aí na apresentação, que puderam estar aí participando com a gente. E queria falar aí que o BIM é agora, não é mais futuro, e que é muito bom estar fazendo parte aí do desenvolvimento e crescimento aí do Brasil junto com essa parte aí do BIM aí, logo no início. Perfeito. Eu acho que no futuro, acho que a gente sempre escuta que tem muita resistência, que o mercado ainda, dependendo de onde se trabalha, tem muita resistência de mudar o modo de trabalhar, né? Porque as pessoas já fazem tudo dessa maneira, mas realmente a gente vê que o BIM ele facilita, é um trabalho colaborativo, e esperamos que daqui esses anos que você mencionou, todo mundo possa estar trabalhando dessa maneira e que a gente tenha profissionais qualificados no mercado. Então é Com isso. certeza. Queria agradecer a todos que se conectaram e continuaram com a gente até o final. Orlando, pela Masterclass, foi muito interessante. E a gente se vê na próxima. Muito obrigada a todos.